Olá e bem-vindos. E se a nossa compreensão da geografia e da história bíblica estivesse, digamos, um bocadinho ao lado? Hoje vamos explorar uma teoria que é, no mínimo, radical. Ela pega no primeiro e no último livro da Bíblia e liga-os de uma maneira que ninguém estava à espera. Preparem-se, porque isto vai abanar algumas certezas. A questão de partida é esta, e é uma bomba. E se a famosa Torre de Babel, aquele símbolo de ambição humana de chegar aos céus, não estivesse na Mesopotâmia, como aprendemos? E se, na verdade, estivesse mesmo no coração espiritual do mundo, em Jerusalém? Ora bem, é exatamente esta a afirmação central da chamada teologia de impacto. E atenção, isto não é para ser lido como uma metáfora ou um símbolo. A teoria diz que há uma continuidade física literal, que as pedras, os alicerces da Jerusalém que conhecemos dos tempos bíblicos, são, na verdade, os restos da Torre de Babel. A ideia é que o projeto de construir até ao céu nunca foi abandonado, só mudou de nome. Certo. Uma afirmação destas, tão bombástica, precisa de ter uma testemunha à altura, não é? Se Jerusalém e Babel são a mesma coisa, a mesma estrutura, quem é que poderia ter visto isto e registado a ligação? Bem, a resposta, segundo esta teoria, está lá no último livro da Bíblia, mas o autor talvez não seja quem se pensa. Nós sabemos que, tradicionalmente, o livro do Apocalipse é atribuído ao apóstolo João, mas para que esta teoria funcione, o autor tinha de ser alguém com uma perspectiva única, alguém que estivesse mesmo ali, na fronteira entre o Antigo e o Novo Testamento. Alguém que conhecesse o mundo dos homens e o mundo divino de uma forma muito, muito especial. E essa testemunha seria João Batista. É isso mesmo. A teologia de impacto defende que foi ele, o último dos profetas, que olhou para Jerusalém e a viu como uma Babilónia reconstruída. E pensem nisto, esta mudança de autor, aparentemente simples, mudou completamente a nossa leitura de todo o livro do Apocalipse. Mas por que João Batista? Bem, vamos pensar nos argumentos. Primeiro, ele era visto como uma figura quase ressuscitada. Alguém que tinha vindo do outro mundo. Isto dava-lhe uma autoridade tremenda, tanto que até o rei Herodes o temia e protegia. E depois há um pormenor crucial. Tal como Moisés, que viu a terra prometida mas não entrou nela, João, no Apocalipse, vê a nova Jerusalém a descer do céu, mas observa tudo fora. Ele é a testemunha perfeita, posicionada na margem, a ver tudo a acontecer. Ok? Então já temos a nossa testemunha. Vamos agora mergulhar no coração da teoria. Tudo se resume a um conflito vertical. Um movimento em duas direções completamente opostas que, segundo esta leitura, define toda a narrativa bíblica. Antes de continuarmos, é importante perceber um método por trás disto. A teologia de impacto chama-lhe arqueoteologia. Parece complicado, mas a ideia é simples. Quando a Bíblia fala de uma torre, de uma cidade ou de pedras, é para ser lido à letra. Estamos a falar de coisas físicas, reais, históricas. Esqueçam as metáforas, pelo menos por agora. E é aqui que vemos esse conflito de forma claríssima. De um lado, a Torre de Babel, iniciativa humana, a tentar subir, construída com materiais da terra, um projeto que falhou, que foi interrompido. Do outro, a Nova Jerusalém, iniciativa divina, a descer, feita de materiais celestiais, um projeto que se concretiza. São o espelho um do outro, o oposto perfeito, duas faces da mesma moeda vertical. E isto leva-nos a uma conclusão muito forte. Não estamos a falar de duas histórias diferentes. Estamos a falar de uma única história. A história de um portal entre o céu e a terra. A humanidade tentou forçar a abertura desse portal de baixo para cima com Babel, e não conseguiu. Então, a resposta divina foi abrir o portal de cima para baixo, com a Nova Jerusalém. Ok, mas como é que se manifesta esta descida divina? A teoria tem uma proposta fascinante. A chegada da Nova Jerusalém foi, na sua essência, um batismo. Mas não um batismo qualquer. Um batismo à escala do cosmos, cujo modelo ou protótipo já tinha sido mostrado por ninguém menos que João Batista. O batismo de Jesus por João Batista é o momento-chave para entender tudo isto. Reparem bem no movimento descrito. Os céus abrem-se e o Espírito de Deus desce. É o primeiro toque físico visível. É o momento em que aquele eixo celestial é reativado. Mas desta vez não são tijolos a subir. É o divino a descer sobre a água. O que temos aqui, então, são duas fases do mesmo evento. Pensem nisto assim. O batismo de Jesus é o protótipo, a versão em pequena escala. O céu toca um corpo, o corpo humano. Já a descida da Nova Jerusalém é a realização em grande escala. O evento principal, o céu toca o corpo urbano, o corpo da própria terra. Portanto, a única diferença é mesmo a escala. O batismo de João dá o pontapé de saída para este processo físico de descida do reino de Deus. A Nova Jerusalém que desce é a conclusão desse processo.
Onde a humanidade usou tijolos para subir, João usa a água para abrir os céus. Onde a Torre Romana acabou por ser destruída, a cidade divina desce intacta. É a mesma lógica, mas com uma magnitude completamente diferente. Bem, agora vamos juntar todas as peças do puzzle. Babel está em Jerusalém. João Batista é o autor do Apocalipse. E o batismo é o protótipo para a descida divina. Quando pomos tudo isto junto, o resultado é uma visão da história que vira do avesso a leitura tradicional. É o tal impacto do divino no mundo terreno. E as implicações são enormes. A história, nesta perspectiva, não é cíclica, é vertical. Babel sobe e é travada, Jerusalém desce e é completada. A famosa queda da Babilônia no Apocalipse não seria sobre Roma ou qualquer outro império, seria a destruição literal da Jerusalém terrestre, a Jerusalém de Babel. O Apocalipse torna-se assim a conclusão direta e histórica da história, que começou lá atrás, no Gênesis 11. No fundo, tudo se resume a isto. Uma única história vertical. Um único local geográfico onde a humanidade tentou subir e onde, em resposta, Deus decidiu descer. Tudo se passa no mesmo espaço sagrado. Em suma, o que esta teologia de impacto nos propõe é uma narrativa única e contínua. Uma história que começa com a interrupção da ascensão da humanidade e que é substituída ou completada pela descida de Deus. Passamos da ambição humana de construir um caminho para o céu à graça divina de trazer o céu até à terra. E ficamos com esta pergunta no ar. Se esta leitura literal, esta arqueotologia, estiver correta, isso significa que os vestígios da mais antiga e grandiosa ambição humana podem estar, literalmente, neste preciso momento, debaixo das ruas de Jerusalém. À espera, quem sabe, de serem redescobertos. É sem dúvida uma ideia em que vale a pena pensar.